Beleza, pessoal? Estamos aqui com o nosso Tia Portal V19. Hoje eu vou ensinar para vocês aí como que a gente adiciona nossos devices dentro do Tia Portal. O que seria adicionar nossos devices? Seria fazer a configuração do hardware físico para o nosso projeto. Hardware físico, quando eu falo, é se a gente vai ter CPU, qual modelo da CPU, se a gente vai ter cartões de entradas digitais, saídas digitais, entradas analógicas, IHMs, ou se vai rodar numa aplicação runtime dentro de um servidor client. Então, como que a gente faz isso? No Tia Portal, a gente vai vir nesse ícone aqui, ó, adicionar novo device, e ele vai abrir essa janela de diálogo. O que a gente tem aqui nessa janela de diálogo? A gente tem os controladores, IHMs e PC System. Controladores, a gente vai ter o catálogo aqui na lateral de tudo que a Siemens tem disponível no mercado para ser programado via Tia Portal. Então a gente tem CPUs S7200, que são as mais comuns aí no mercado, né, que a gente vê mais. Também tem as S7500 e as S7300, 400 são CPUs bem mais robustas, né, com mais memória, mais expansão. Aqui nas IHMs, né, HMI, mas mais conhecido como IHMs no território nacional, os modelos que a gente tem o Basic Panel, o Comfort Panel, o Mobile Panel, e em PC System aqui a gente tem os nossos PCs industriais, a gente tem também aqui a parte de runtime, né, a configuração do WinCC, né, da nossa aplicação, que vai ficar para o módulo mais avançado aí da sequência. Então, nos controladores, a CPU que a gente vai usar, né, para esse projetinho nosso que a gente vai fazer, a CPU E7200 1215 DC-DC Relé. Ó, CPU 1215 DC-DC Relé. O que significa uma CPU 1215 DC-DC Relé? Significa que o primeiro DC significa que a alimentação dela vai ser corrente contínua, normalmente em 24 volts. DC, o segundo DC significa que as entradas dela digitais serão de corrente contínua, também terão uma alimentação, um comum, e a entrada dela vai fechar com esse comum. E o que significa uma saída a relé? Significa que essa CPU vai ter um contato seco na saída dela. Na prática, a saída digital dela, a gente joga um comum e esse comum a gente pode escolher o que a gente quer jogar. Ah, quero jogar 220, quero jogar 24 alternado, 24 contínuo. Então, para essa versão, a gente vai, para esse modelo do projeto, a gente vai usar a versão 4.6, que é a última versão de firmware para essa CPU 1215 DC-DC Relé. Então, basicamente, é selecionar o nosso modelo de CPU ou CPU que vocês tiverem, no projeto que vocês forem trabalhar, clicar em OK. Quando eu clico em OK, o que o Tia Portal faz? Ele pega e vai criar uma árvore do projeto aqui na lateral. A árvore onde vai ter configuração de rede, configuração de IP, configuração das próprias DBs, FBs, funções, tudo será configurado aqui dentro da árvore da lateral. Quando a gente seleciona a CPU, dependendo da versão do firmware, ela vai ter umas credenciais de proteção, que é para você configurar uma senha para acesso da CPU. A gente não vai configurar isso daqui agora, não tem porquê. A gente vai deixar marcado aqui, já vem por default, se você quer habilitar a configuração, comunicação entre IHMs, PC, PGs, né, com o CLP, então fica marcado. E aqui ó, a única configuração que a gente vai fazer é a configuração de acesso total, para liberar o acesso total à comunicação. Aí tem outras opções, que é somente leitura, né? A gente consegue fazer edição dentro do controlador, o acesso via senha pela IHM, ou você não vai liberar o acesso. Então a gente vai deixar aqui em Full Access, Next, não tem mais nada para configurar, Find, pronto. Ó, ele criou aqui nossa árvore de slot, né? Adicionou a CPU no primeiro slot. Para a esquerda da CPU são módulos de comunicação, para a direita da CPU são módulos de expansão. Então, para esse modelo de CPU, a gente pode adicionar até 9 slots. Né? CPU S7500 são bem mais, a gente pode adicionar até 31. Então, para o nosso projeto, o que a gente vai precisar? A gente vai adicionar a CPU, vai adicionar aqui ó, um módulo de entrada digital. Como que a gente faz isso? Clica com o botão direito Show Catálogo. O que ele vai fazer? Ele vai abrir o catálogo da Siemens dos cartões de expansão. Então, ó, já está até aberto aqui. Ó. O que a gente vai adicionar? A gente vai adicionar um módulo de entrada digital. Então, 24 volts a alimentação do módulo, ele vai ter 8 entradas digitais. Então, vou pegar a última versão aqui do firmware também.
Adicionei um cartão de entrada digitais. No slot 3, vou adicionar um de saídas digitais. Então vai ser um DQ de 8 saídas e 24 volts de alimentação dele. Vou pegar aqui o segundo cartão. Vou adicionar também o quê? Um cartão de entradas analógicas. Ó, vou pegar aqui um 4x13 bit, beleza? Resolução do cartão. Vou pegar o segundo modelo e vou colocar também um cartão de saída analógica no slot 5. Saída analógica vai estar aqui embaixo, ó. Aqui de saída AD analógico. Vou pegar aqui o 2x14 bit, segundo modelo. Estou pegando aqui cartões aleatórios, né, para a configuração do nosso projeto, já que a gente não tem um hardware físico declarado. O intuito desse vídeo é mais mostrar como que a gente faz a configuração. Então, beleza. Fechar a janela de diálogo aqui, ó. Abrir aqui de volta, né, para não aparecer a lateral aqui. Se eu der um zoom, ó, na CPU aqui, ó, vocês podem ver que aqui, ó, tem um campo de inserção aqui também. O que é esse campo de inserção? Aqui é para a gente adicionar um Signal Bird. Signal Bird é uma plaquinha com apenas um controle de variável. Por exemplo, eu quero colocar, não preciso de um modo de expansão de 4 analógica, eu vou usar somente uma analógica. Então aqui eu posso, uma analógica de temperatura, um RTD. Vou ligar só um thermopar nessa CPU. Não quero colocar um cartão de entrada analógica. Então eu venho aqui, ó, e adiciono só o Signal Bird aqui, ó. Beleza? Então o que a gente fez nessa aula de hoje aí? A gente fez a configuração da CPU, a gente fez a inserção de um Signal Bird, fez a inserção de um módulo de entrada digital, um de saída digital, um de entrada analógica e um de saída analógica. Aí na sequência dos vídeos aí do nosso treinamento a gente vai ver como que a gente utiliza isso na prática, como que a gente vê a questão de endereçamento, de comunicação, de simulação para o decorrer do nosso projeto.